Olá! Seja bem-vindo a mais um vídeo do canal Biblio Fora da Caixa. E hoje nós vamos conhecer um pouco mais sobre a Biblioteca de Celsus. E se você ainda não é inscrito aqui no canal, aproveita, já se inscreve e deixa aquele like. Então, vamos para o vídeo. A Biblioteca de Celsus é um antigo edifício romano em Éfeso, Anatólia, agora parte de Selçuk, Turquia. O edifício foi encomendado em 110 d.C. por um cônsul chamado Gaius Július Áquila, como um monumento funerário para seu pai, o ex-procônsul da Ásia Tibério Júlio Celsus Ptolemaianus, e concluído durante o reinado de Adriano, algum tempo após a morte de Áquila. A biblioteca é considerada uma maravilha arquitetônica, e é um dos únicos exemplos restantes de uma biblioteca do Império Romano. A Biblioteca de Celsus era a terceira maior biblioteca do mundo romano, atrás apenas de Alexandria e Pérgamo, que se acredita ter contido cerca de 12.000 pergaminhos. Celsus está enterrado em uma cripta sob a biblioteca em um sarcófago de mármore decorado. O interior tinha aproximadamente 180 metros quadrados. O interior da biblioteca e seu conteúdo foram destruídos em um incêndio resultante de um terremoto ou de uma invasão gótica em 262 d.C., e a fachada entrou em ruínas depois de um terremoto no século X ou XI. Depois de séculos em ruínas, a fachada foi reerguida por arqueólogos entre 1970 e 1978. Celsus teve uma carreira militar e política de sucesso, tendo servido como comandante no exército romano, antes de ser eleito para servir como cônsul em Roma em 92 d.C. Natural de Sardis, Celsus foi um dos primeiros homens gregos das províncias orientais a servir como cônsul, o mais alto cargo eleito na Roma imperial. Mais tarde, ele foi nomeado procônsul, ou governador da Ásia, a província romana que cobria aproximadamente a mesma área da Turquia nos dias modernos. Áquila, filho de Celsus, encomendou a biblioteca em sua homenagem, embora ela não tenha sido concluída até a morte de Áquila. Uma inscrição registra que Celsus deixou um grande legado de 25.000 denários para pagar o material de leitura da biblioteca. A Biblioteca de Celsus funcionou como um espaço público para a cidade desde sua conclusão, por volta de 117 e 135 até 262 d.C. O andar principal funcionava como uma sala de leitura, iluminada por luz natural abundante das janelas orientais. As prateleiras ou armários eram colocados em nichos ao longo das paredes, continham rolos de livros em papiro que os visitantes podiam ler, embora o empréstimo não fosse permitido porque as cópias dos livros eram raras e exigiam muito trabalho para serem produzidas. Pergaminhos adicionais podem ter sido mantidos em caixas de livros independentes colocadas ao redor da sala. Estima-se que a biblioteca teria uma capacidade de armazenamento de até 16.000 rolos de pergaminho. O interior e o conteúdo da biblioteca foram destruídos por um incêndio em 262 d.C., embora permaneça desconhecido se esse incêndio foi resultado de um desastre natural ou uma invasão gótica, já que parece que a cidade foi atingida por um desastre a cada ano. Na fachada da biblioteca existe uma estátua de Arete ou Areté, do grego, que significa adaptação perfeita, excelência, virtude. É uma palavra de origem grega que expressa o conceito grego de excelência de qualquer tipo, ligado especialmente à noção de virtude moral, de cumprimento do propósito ou da função a que o indivíduo se destina. É a personificação da virtude na Biblioteca Celsus. Entre 1970 e 1978, uma campanha de reconstrução foi liderada pelo arqueólogo alemão Volker Michael Stroka. Stroka analisou os fragmentos que foram escavados por arqueólogos austríacos entre 1913 e 1904. Nesse ínterim, alguns dos elementos arquitetônicos foram adquiridos por museus em Viena e Istambul. Os fragmentos ausentes tiveram que ser substituídos por cópias ou deixados em falta. Apenas a fachada foi reconstruída, enquanto o resto do edifício permanece em ruínas. Uma estátua de mármore de Celsus, que ficava no nicho central do andar superior da Biblioteca Celsus, agora está no Museu Arqueológico de Istambul. A fachada de mármore voltada para o leste da biblioteca é primorosamente decorada com esculturas botânicas e estátuas de retratos. As características do design incluem folhas de acanto, pergaminhos e emblemas de faces.
sendo o último um símbolo de poder magistral que faz alusão ao mandato de Celsus como cônsul. A biblioteca é construída em uma plataforma, com 9 degraus da largura do prédio, levando a 3 entradas frontais. Estas são encimadas por grandes janelas, que podem ter sido equipadas com vidro ou treliça. Flanqueando as entradas estão 4 pares de colunas compostas elevadas em pedestais. Um conjunto de colunas coríntias fica diretamente acima. As colunas do nível inferior enquadram 4 edículas contendo estátuas de personificações femininas das virtudes: Sofia, sabedoria; Episteme, conhecimento; Enoia, inteligência; e Areté, excelência. Essas virtudes aludem ao duplo propósito da estrutura, construída para funcionar como uma biblioteca e um mausoléu. Sua presença implica que o homem para quem foi construído exemplifica essas 4 virtudes, que o visitante pode cultivar essas virtudes em si mesmo, tirando proveito dos recursos da biblioteca. Este tipo de fachada com molduras inseridas e nichos para estátuas é semelhante ao da esquema encontrada em teatros gregos antigos e, portanto, é caracterizada como cenográfica. As colunas do segundo nível flanqueiam 4, paralelamente às edículas abaixo, que sustentavam as estátuas de Celso e seu filho. Um terceiro registro de colunas pode ter estado presente na antiguidade, embora hoje apenas 2 permaneçam. O interior do edifício era constituído por uma única divisão retangular, com um nicho semicircular chamado de ábside central enquadrada por grande arco na parede oposta. A ábside continha um pódio para uma estátua, agora perdida, que provavelmente representava Celsus. Alguns estudiosos sugerem que era Minerva, deusa da sabedoria. Uma cripta contendo o sarcófago de Celsus estava localizada abaixo do assoalho da ábside. Era incomum na cultura romana alguém ser enterrado dentro de uma biblioteca, ou mesmo dentro dos limites da cidade. Então esta foi uma honra especial para Celsus, refletindo seu papel proeminente como funcionário público. As 3 paredes restantes eram revestidas com 2 ou 3 níveis de nichos, que teriam segurado os armários para abrigar os pergaminhos. Esses nichos, que eram revestidos por paredes duplas, também podem ter tido a função de controlar a umidade e proteger os rolos de temperaturas extremas. O nível superior era uma galeria com uma varanda com vista para o andar principal, criando um grande efeito espacial no interior. Ele podia ser alcançado através de um conjunto de escadas embutidas nas paredes, que adicionavam suporte estrutural. O teto era plano, e poderia ter um óculo central redondo para fornecer mais luz. O desenho da biblioteca, com sua fachada ornamentada e equilibrada, reflete a influência do estilo grego na arquitetura romana, que atingiu seu apogeu no século II. Se você gostou do que aprendeu nesse vídeo, inscreva-se no canal e deixe seu like. Também ative as notificações para você ficar sabendo quando tiver vídeos novos. Valeu e até a próxima!